Que Deus nos abençoe, nos dê graça para continuar sendo fiel a Ele. Eu quero caminhar com os irmãos nessa tarde de domingo, em agradecimento ao Senhor pelo que Ele é e o que Ele faz por nós. Eu quero caminhar com os irmãos, pedindo que Deus continue a nos ensinar, a nos abençoar nessa tarde. Para aqueles que estão nos assistindo e não fazem parte do grupo da nossa igreja, durante a semana eu pedi que os irmãos lessem o texto de Daniel no capítulo 3, um texto longo, e para o nosso tempo de live, isso às vezes ia gerar um tempo investido na leitura da palavra, mas que seria às vezes prejudicial, não sei se esse é o contexto certo, mas reduziria o tempo da exposição da palavra. Então os irmãos já leram o texto de Daniel 3, e eu quero meditar com os irmãos e quero pontuar versículos soltos desse capítulo de número 3. Pensando um pouco sobre a temática nossa hoje, fiel em todo tempo. Será que somos fiel, que nós temos esse coração de fidelidade ao Senhor em todas as situações? Ou não é fácil ser fiel ao Senhor, meus irmãos? Não é fácil. É uma tarefa difícil, não é das mais fáceis, mas, portanto, é necessário que venhamos diariamente buscar essa fidelidade nas nossas vidas. É importante que a gente passe por algumas situações, e mesmo que essas situações exijam um preço, exija um tempo, um investimento, custe algo caro, nós precisamos continuar sendo fiel ao Senhor. E olhando para o texto que nós nos propomos a meditar, que é o texto de Daniel no capítulo 3, o início do texto diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantando no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou chamar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viesse à congregação da imagem do rei, que o rei tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estava em pé diante da sua imagem, da imagem do rei Nabucodonosor. Nós observamos que o início do texto fala que o rei Nabucodonosor, ele era um rei, e a história nos conta isso, que tinha nas suas mãos um poder bélico gigantesco. Ele era um dos exércitos mais poderosos da época. Ele comandava o império com mais poder naquele tempo. E o que nós vemos e aprendemos com isso, meus irmãos? Aquele homem tinha tudo o que ele poderia ter. Ele, numa visão humana, ele era o homem mais relevante da época. E ele resolve para si construir uma imagem que alguns estudiosos dizem que era a própria imagem dele. E não era uma estátua pequena não, meus irmãos. Se a gente converter essas medidas para a nossa metragem hoje, nós podemos imaginar uma imagem equivalente aí a um prédio de quase 10 andares, meus irmãos. Então era uma estátua gigantesca que tinha na província de Dura, ali nos campos babilônicos. E aí esse rei promove isso.
ele tem essa ideia de colocar uma imagem para que as pessoas, quando vissem essa imagem e ouvissem o som da trombeta, dos cítaros, dos cânticos, se curvassem diante da imagem do rei. O que é que nós aprendemos com isso? E o que é que o povo hebreu passava naquele tempo? O que nós percebemos nesse texto é que a situação do povo hebreu era bem difícil. Nós sabemos que nessa época eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. Percebemos isso no texto de Jeremias, que o profeta falava: se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser punidos e vão ser levados cativos. E a profecia se cumpriu. Cumpriu aí no texto de Daniel. Nós percebemos no capítulo 1, 2 e 3 que o povo já estava lá preso no cativeiro babilônico. A situação do povo era de escravidão. Eles foram tirados de dentro da sua terra. Os cativos foram roubados do seu leito de conforto. Eles foram tirados do seu contexto familiar. Eles perderam a língua. Eles perderam a paixão pelo lugar, porque eles foram removidos do seu lugar. A situação não era das mais fáceis. E o rei Nabucodonosor tinha um domínio pesado, mão de ferro. Ele era mau, cruel. Ele era um homem soberbo nele mesmo. Ele era um homem egoísta. E o que nós observamos é que ele não tinha nada de um coração temente ao Senhor. Pelo contrário, ele era um homem duro. Vocês lembram que eles sitiaram o povo e deixaram o povo morrendo aos poucos, à míngua. Então vocês podem ficar dentro das suas cidades, mas o meu exército, quando vocês saírem, vai pegar vocês. Era essa a estratégia dele. Ele era um homem cruel. No texto de Jeremias, no capítulo 29, versículo 22, nós pensamos que esse cúmulo da maldade dele em colocar Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo, era assim: nossa, esse homem era muito mau. Como que ele teve essa ideia? Não, era costume dele queimar pessoas. No capítulo 29, do versículo 22 de Jeremias, fala que ele queimou 2 reis. Ele assou os reis dentro de uma fornalha. Ele colocou fogo no rei Zedequias e no rei Acabe. O homem era mau. Ele era soberbo. Se encontra diante dele o povo hebreu. Se encontra diante dele Daniel e os seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós percebemos à luz dessa história que às vezes nós temos que enfrentar lutas. E em meio a lutas nós temos que continuar com o coração fiel. Esses 3 homens, eles foram levados cativos à Babilônia. Eles passaram por uma lavagem cerebral para abandonar os costumes dele, para abandonar os seus reis. Seus nomes foram alterados para que eles tivessem não mais um reflexo, um apego ao Deus Yahvé, mas agora ao Deus Aco, Deus dos babilônicos. Ele agora teriam que ter uma nova visão religiosa. Eles tinham uma nova forma de falar, um novo idioma. Eles tentaram mudar até a identidade desses homens. Mas lá no fundo, eles permaneceram fiéis ao Senhor. E a minha pergunta, meus irmãos, é: nessa situação de pressão, como nós temos vivido? Como nós temos trabalhado? Como nós temos reagido? Esses 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles permaneceram fiéis. E diante disso, eu quero caminhar com os irmãos sobre a temática de como a gente vai lutar, como encarar as 3 lutas e como enxergar 3 lutas que o povo de Deus precisa vencer para permanecer fiel a Ele. A primeira que eu vejo, meus irmãos, e olhando para esse texto, pegando aí dos versos de número 8 aos versos de número 12,
nós precisamos, às vezes, lutar contra o Estado. Raramente nós, como cristãos, nós falamos sobre essa influência política dentro das igrejas. Algumas vezes nós nos limitamos a se abster disso, dessas conversas, por conta de não querer ser associado à política. Mas política faz parte das nossas vidas. Daniel é um exemplo de um político de Deus. José é um exemplo de um político de Deus. Esther é um exemplo de uma mulher de Deus na política. E o Estado, às vezes, ele tenta nos castigar. E olhando para os versos de número 8, olha o que o texto bíblico diz. Versículo 8 do capítulo 3. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei: ó rei, que vive eternamente, tu, ó rei, baixastes um decreto, o qual todo homem que ouvir o som da trombeta, da cítara, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ah, uns homens judeus que tu constituíste sobre negócios das províncias da Babilônia. São estes Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, eles não fizeram caso de ti, e dos teus deuses eles não serviram, e nem adoraram a imagem que tu levantastes na Babilônia. Eles usaram do poder do Estado para acusar aqueles homens de Deus. Existe um decreto, uma lei nacional aqui na Babilônia que diz que todos que ouvirem o som dos instrumentos devem se curvar diante da estátua do rei. Meus irmãos, a situação era a seguinte: existia ali um templo de festa que o rei promoveu para inaugurar a estátua que ele mesmo tinha construído em louvor ao seu próprio nome. E aí ele faz o quê? Ele convoca todos os líderes, todo o povo, para essa festa. E nessa festa, o que ele faz? Ele diz que todas as vezes que o som dos instrumentos musicais forem entoados, as pessoas devem se curvar e adorar a imagem que ele construiu. Era um decreto real, todo mundo tinha que cumprir. E existia ali homens da confiança do rei que acusaram os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens de Deus, de não se dobrarem diante da imagem. E a minha pergunta para vocês é: como que o Estado faz pressão nas nossas vidas? Hoje nós fazemos um paralelo com essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens foram impulsionados por conta de um decreto real a se curvar diante da estátua. Mas a pergunta é: será que os decretos das autoridades humanas devem prevalecer aos decretos divinos? E a resposta é não, meus irmãos. Nós devemos ser obedientes às nossas autoridades, desde que essas autoridades não firam os decretos divinos. Desde que as autoridades e esses decretos não fujam do que a palavra nos ensina. Nós estávamos estudando e demos esses 2 domingos, esse e o próximo, para dar um intervalo, mas nós temos frescos nas nossas mentes que a palavra de Deus no Salmo 119 fala que são decretos reais, são decretos celestiais, são palavras, são leis para as nossas vidas. Isso traz alívio, traz alegria, traz esperança de vida. Diante disso, meus irmãos, por muitas vezes o Estado vai tentar te desviar da fidelidade ao Senhor. Se a gente fizer um paralelo hoje, nós podemos ver o Estado tentando empurrar coisas que são contra a Bíblia.
Eles falam que houve, a ciência ensina para as nossas crianças e os nossos adolescentes que nós viemos de um evolucionismo, que o macaco foi se transformando e pá, somos isso. Não, não foi. A palavra de Deus nos afirma que Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O governo diz que nós precisamos tolerar toda e qualquer inclinação sexual agora. Homem com homem, mulher com mulher. Homem pode dizer que é mulher e mulher pode dizer que é homem. Eles mudaram e quebraram o sistema familiar. Eles têm tentado empurrar isso para nós. Mas a palavra de Deus fala que homem é homem, mulher é mulher. E só existe família quando existe a união de um homem com a mulher, que gera filhos, que gera frutos. Porque o casamento heterossexual, ele glorifica o nome do Senhor. Mas o Estado não, ele tenta, não, agora já não é mais assim. Não existe mais verdades absolutas. Existe sim, a palavra do Senhor é uma dessas verdades. E nada, meus irmãos, pode ir de encontro a ela, nem o governo, nem o Estado. E esses homens tiveram que encarar o poder do Estado. Permaneceram fiel. O que eu vejo também, a segunda luta que esse povo e o povo de Deus tem que encarar, é que eles têm que encarar a luta contra o próprio povo. Meus irmãos, a Bíblia nos afirma que foram levados, o texto inicial de Daniel fala que foram levados para a Babilônia. Não foi apenas 4 pessoas. Não foi só Daniel e os 3 amigos, não. Foram levados mais gente. Tinha mais hebreus ali. Tinha mais povo de Deus ali. Mas por que as escrituras não citam eles? Pelo contrário, os acusadores falam que existem 3 homens. O povo parece que se acovardou. E às vezes os irmãos podem pensar, e onde que estava Daniel nisso tudo? Alguns estudiosos indicam que Daniel provavelmente deveria estar em um outro lado da província, em outro território babilônico, que não fosse naquela província, cumprindo decretos reais, compromissos do próprio rei. Por isso ele não estava ali naquela ocasião. E meus irmãos, se a gente olhar as características e o perfil do profeta Daniel, se ele estivesse nessa ocasião, ele também não se dobraria, permaneceria fiel. Nós vimos isso na leitura do versículo que lemos no início do texto, no capítulo 1. Nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. E aqueles homens estavam lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. O povo estava lá. E ao ouvir o som, pensem comigo, um campo cheio de gente. Quando ouviram o som, todo mundo se prostrou. 3 ficaram em pé. Todo mundo se curvou. 3 permaneceram em pé. E quando esses 3 homens permanecem em pé, eles lutam contra o rei. Eles lutam contra o Estado. Eles lutam contra o povo. E eles permanecem fiel ao Senhor. Sempre fiel. Sadraque fiel. Mesaque fiel. Abednego fiel ao Senhor. Não importam o que vão pensar ao meu respeito. Nessa situação eu vou permanecer fiel. Por mais que os meus amigos se dobraram, eu vou permanecer fiel. Por mais que o ditado popular mentiroso e maligno digam que a voz do povo é a voz de Deus, eu não vou me dobrar a esse outro Deus. Porque a voz do povo, meus irmãos, não é a voz de Deus. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, Moisés teria se enveredado a construir um bezerro de ouro, porque a voz do povo era: construa um bezerro de ouro. Noé tinha abandonado a arca, porque o povo falou: você é louco, Noé, para que essa arca não vai chover. O povo falava isso, o povo caminhava para outros lugares, mas a voz de Deus é a voz de Deus, e não é a voz do povo. O povo aqui se dobrou.
Esses 3 permaneceram fiel. Esses 3 não se curvaram à imagem do rei. O restante do povo não aguentou a pressão. Na hora da perseguição, na hora de colocar a cabeça a prêmio, eles, infelizmente, não conseguiram permanecer fiel. A pergunta que eu faço para os irmãos é: quando a pressão chega em nós permanecemos fiéis ao Senhor? Quando você, jovem, lá na sua escola, na sua faculdade, que toda a sua turma brinca, que toda a sua turma faz chacota com o nome de Deus, que toda a sua turma fala que a sexualidade agora é livre, você, coisa de permanecer virgem é coisa do passado, é ser careta. Você tem que aprender a sexualidade para desfrutar no casamento. O que é que você faz? Quando na faculdade, jovens, seus amigos te chamam para uma festinha, para o barzinho, para as meninas, para os garotos, o que é que você faz? Permanece fiel ou se curva junto com o povo? O povo vai tentar fazer você se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor. A situação vai fazer você querer se dobrar diante da estátua do rei. Às vezes, a ocasião vai fazer a gente se dobrar diante da estátua do mundo. Mas o meu desafio para você, meus irmãos, é: permaneça fiel. Permaneça em pé. Não se curve diante da estátua. Quando o povo se dobrar, fique em pé. Quando o povo cair, permaneça em pé. Quando eles abandonarem ao Senhor, você deve continuar segurando firmemente na mão daquele que te sustenta. Terceira e última luta que o povo de Deus enfrenta para permanecer fiel. Nós vemos isso no versículo de número 15 a 18, quando diz assim: os homens de Deus são colocados à prova. Eles não se dobram, a fúria do rei acende. A Bíblia nos fala que o semblante do rei mudou, o coração delirou. Ele falou: ateiem fogo, multipliquem o fogo. Meus irmãos, aquela fornalha era feita para construir tijolo. Sabe, não era um buraco que a gente às vezes pensa que é pra gente assar um carneiro, fazer uma costela. Não, era um prédio que era acostumado para fazer tijolo. As pessoas jogavam, lançavam os tijolos de fora, de cima. Foi assim que os homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram lançados, de cima para baixo. Tinha um camarote para o rei ver o fogo, para ver queimar as pessoas. E o rei fala assim: vocês vão multiplicar o sofrimento desses que não se dobraram diante de mim. Sabe por quê? Agora eles vão ver quem é que pode. Agora eles vão entender que quem manda aqui sou eu. Multipliquem 7 vezes o calor. Alguns estudiosos dizem que essa temperatura era superior a 1000 graus Celsius. Fogo, meus irmãos. A Bíblia nos afirma que os homens que lançaram, os 3 homens de Deus lá dentro, morreram por conta do calor. Aí vocês imaginem o sofrimento, a angústia desses homens. E aí os versículos 15, depois deles não se dobrarem, o rei parece que dá uma segunda chance. O rei parece que fala assim: eu acho que vocês não entenderam. Vocês estão colocando a cabeça de vocês a prêmio. Eu vou dar uma segunda chance para vocês. E aí ele fala assim: música, maestro, toca de novo aí. E a trombeta tocou. Vê se agora vocês se curvam. E eles novamente não se curvaram. A ira do rei acendeu. E o rei pergunta para eles: quem é agora? Nos versículos de número 15, o rei
diz assim: agora, pois, estais disposto, quando ouvirem novamente o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, a se prostrar e adorar a imagem que eu fiz. Se não o adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantastes. Se o meu Deus quiser me livrar, ele tem poder, rei, para me livrar. Eles confiavam no poder do Senhor, eles sabiam que Deus tinha poder. Mas eles também falaram: se ele quiser livrar, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, se essa não for a intenção do coração do Senhor de nos livrar, nós morreremos sem negar ao nosso Deus. Nós morreremos sendo fiel ao nosso Deus. Porque ele é fiel a mim e eu sou fiel a ele. Não importa o que vão fazer comigo. Não importa se a minha cabeça está a jogo, se minha vida está a ponto de ser perdida, eu vou permanecer fiel ao Senhor. A terceira luta que nós enfrentamos é contra nós mesmos. É o nosso eu, é abrir mão de nós. Porque, meus irmãos, poderiam ser muito fácil para aqueles 3 homens se inclinarem ali e no seu coração falou: eu vou apenas fingir que estou adorando esse Deus, mas o meu coração é verdadeiro ao Senhor. Eles poderiam usar dessa artimanha. Eles poderiam fingir que estavam se prostrando ao rei, mas com o coração em pé. Mas não. Eles lutaram contra o eu e falou: eu vou arriscar a minha vida, porque eu amo ao meu Senhor. Eu sou dele e ele é meu. Eu faço o que ele me ordena fazer. E ele diz que eu não devo adorar outro Deus a não ser a ele. Quando as pessoas disserem para você: não pode fazer isso, todo mundo faz. E o seu eu fala: não, é isso mesmo, é natural. Não, meus irmãos, não é natural. Não, meus irmãos, não é para se dobrar. É normal fazer isso. É normal ser corrupto. É normal para um empresário crente dar propina. É normal para um jovem cristão ter sexo antes do casamento. É normal. É normal trair a esposa. Não, é normal. É normal se contaminar com a pornografia da internet. É normal. O mundo vai falar que é normal. Às vezes o seu eu também vai falar que é normal. Mas a palavra de Deus fala: não é normal. E nós devemos ser fiéis. É a palavra do Senhor. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, meus irmãos. Quando todos dizerem que é normal negar ao Senhor, se posicione e fale: não é. Eu vou permanecer fiel. Quando as coisas parecerem que não vão dar certo e a sua cabeça estiver a prego, prefira morrer sendo fiel ao Senhor do que negar a Cristo. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que eles foram firmes como o nosso Deus é firme. Eles não se dobraram, porque o nosso Deus não é o Deus que se dobra. Mas de modo nenhum eles foram infiéis. O maior milagre, meus irmãos, não foi o fogo não queimar aqueles homens. Foi eles se colocarem nas mãos do Senhor. Se Ele quiser nos livrar, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele quiser, Ele tem poder para nos livrar. Se não, louvado seja o nome do Senhor. Vamos morrer
em fidelidade a Ele. Eu concluo, meus irmãos, dizendo: quando nós nos posicionamos, nós desfrutamos do cuidado do Senhor. Quando nós nos desfrutamos, nos inclinamos, nós desfrutamos de um encontro com Deus. Nós desfrutamos do milagre do Senhor, da provisão do Senhor, do livramento do Senhor nas nossas vidas, quando somos fiéis. A Bíblia nos fala que o rei ficou chocado quando olhou para dentro da fornalha. Sabe o que ele viu? Ele não viu 3 homens presos, ele viu 4 livres. Meus irmãos, o fogo queimou apenas as amarras. Eles estavam ali, sem cheiro de fumaça, sem queimar, as vestes limpas, sem pegar fogo. O povo de Deus caminhando. A passagem bíblica diz que o rei falou assim: eles não estão passeando dentro da fornalha. Não eram 3, porque eu vejo 4, e a figura do quarto parece um filho dos deuses. Sabe por quê? Porque era o próprio Deus que caminhava com eles. Porque é o próprio Deus que caminha com você na fornalha de fogo. Quando tudo parecer que está dando errado, o seu Deus caminha com você. O nosso Deus não livrou o decreto, não livrou aqueles homens do decreto real, não impediu que o rei construísse a estátua, não impediu que a fornalha fosse acesa e nem multiplicado o seu calor, não impediu que eles fossem jogados lá dentro, mas quando eles foram jogados, o Senhor era com eles. E a figura que o rei Nabucodonosor, alguns estudiosos dizem, e eu acredito, que era a própria figura do Filho de Deus, não de um filho de um dos deuses, mas do Filho de Deus. O próprio Cristo estava com aqueles 3 homens. Foi Ele que os livrou. Foi por fidelidade a esse Cristo que eles escaparam da fornalha de fogo. Quando você é colocado à prova, qual é a sua atitude? Se dobrar diante da estátua ou permanecer fiel? A fidelidade do Senhor independe se temos vida ou morte, se ganhamos ou perdemos, e sim, se somos fiéis ou infiéis. Nós devemos ser fiéis, meus irmãos. E eu quero acabar dizendo, nem sempre a fidelidade vai nos livrar da morte, porque Estevão foi fiel e Deus permitiu que ele morresse. A palavra nos fala que enquanto ele era apedrejado, ele viu a glória de Deus. João Batista foi fiel e ele não foi livre da morte. O Estado cortou a cabeça dele. Quando ele denunciou as falcatruas do rei, o adultério do rei, cortaram a cabeça dele, mas ele permaneceu fiel, ele não se calou. Não importa o que vai acontecer comigo ou com você, permaneça fiel. Se a sua vida estiver em risco por conta do Evangelho de Jesus, permaneça fiel. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por conta do meu nome. Foi o próprio Jesus que falou isso. Quero orar. Quero desafiar você, crente, ao Senhor, que às vezes na sua caminhada cristã não tem permanecido fiel, tem se contaminado com as iguarias do rei, tem se dobrado diante da estátua do mundo. Às vezes você não é mais fiel no seu tempo de leitura bíblica, não é mais fiel no seu tempo devocional. Às vezes você não é mais fiel à sua igreja. Nessa pandemia você não é mais fiel aos seus próprios os princípios divinos do Senhor. Você não é fiel à palavra. Minha vontade é que você voltar à essência, voltar ao primeiro amor, voltar ao compromisso de fidelidade com o Senhor. Se você entende que precisa de caminhar em fidelidade com o Senhor, eu quero convidar você a orar comigo nesse instante e confessar o seu pecado de infidelidade e pedir que a misericórdia de Deus alcance o seu coração, o meu coração, que venhamos ser fiel a Ele. Senhor Jesus,
Que a fidelidade do Senhor alcance os nossos corações, assim como alcançou o coração de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Homens de Deus, que não se prostraram diante da estátua, que não se curvaram diante da pressão, e que quando as suas vidas foram colocadas em risco, eles permaneceram fiéis, confiantes no Senhor. Independente de viver ou morrer, eles sabiam que precisavam ser fiéis ao Senhor. Gere isso no meu coração, Senhor. Gere isso no coração dos amados que estão nos ouvindo agora. Que venhamos permanecer fiel ao Senhor, na escola, no serviço, na rua, sozinhos em casa. Fiel. Senhor, eu sei que o Senhor é fiel com a gente. E que o Senhor nos permita ser fiel também com o Senhor. Como cantamos, Tu és fiel, Senhor. Nosso Pai Celeste, nos dê um coração fiel também, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe nessa tarde, meus irmãos. Que Deus nos ensine a caminhar em fidelidade com Ele. Vamos cantar ao Senhor e encerrar o nosso culto, em nome de Jesus.
Glória a Deus, porque nós sabemos que a cruz dele nos livra, nos salva, nos limpa, e nós permanecemos fiéis a ele. Antes de cantarmos a última, eu quero dar um aviso. Essa semana nós lançamos o desafio de cuidando uns dos outros. É o tempo de você ligar, orar com um membro da nossa igreja, ore por ele. Busque um tempo de comunhão com os nossos irmãos. Ligue para ele, veja quais são as suas lutas e juntos nós vamos orar, tá bom? Então escolha um irmão, ligue para ele, invista tempo, nós vamos fazer isso, tá bom? Eu quero orar ao Senhor nesse momento, encerrar o nosso culto e depois nós vamos cantar e assim concluir o nosso tempo aqui, tá bom? Eterno Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é fiel a nós, Deus. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado da gente em toda e qualquer situação. Pedimos que o Senhor abençoe em nome de Jesus a vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor proteja, cuide, livre eles de toda retaliação do maligno. Que o Senhor nos abençoe no decorrer desta tarde, nessa semana que inicia. Que a boa mão de Jesus nos proteja, nos livre da enfermidade, nos livre das armadilhas que o mundo tem preparado. Console, conforte aqueles que necessitam do teu cuidado, como a família da Silvia que perdeu um ente querido. Que a mão de Jesus conforte essa família. Que a mão saradora do Senhor alcance a vida do Divino, da Alice e da Rebeca, que tem passado por problemas de saúde. Tantos outros irmãos que estão passando por dificuldades nessa área de saúde. Que o Senhor age em favor deles. Traga cura, livre os nossos, Deus. Abençoe a igreja ali de Águas Lindas, que tem sofrido com os irmãos, que tem encarado essa enfermidade da Covid. Que a mão de Jesus sustente aqueles irmãos ali, livrando eles da morte. Guarda, Deus, aquela igreja, guarda as nossas igrejas espalhadas no Brasil. Que em nome de Jesus a bondade de Cristo alcance a cada uma delas. Abençoe os meus amigos, ministros do Senhor. Faça deles homens de Deus, fiéis à tua palavra. Guarda a minha vida, Senhor, para que eu permaneça fiel ao Senhor e à tua palavra. Me ensine, Deus, a caminhar olhando para Jesus. Guarda, Deus, a nossa igreja. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, e o consolo e o conforto do Santo Espírito de Deus seja sobre a nossa igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, nos dando fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Jesus,
convém esvaziar e encher-me de ti, deixar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Que Deus abençoe vocês, dê uma boa semana, no nome poderoso de Cristo Jesus. Até mais.